Quanto custa uma casa assim? Esse valor está incluso até umas plantas que eles plantaram aqui no jardim para realmente fazer uma vedação. Também um boiler de aquecimento solar. Foi uma polêmica aqui nessa obra. Vou contar tudo para vocês na íntegra. É uma construção que está dentro de um padrão médio elevado, né? Obviamente. Não vou falar só do que deu certo, vamos falar do que deu errado também nesse vídeo e do que eu não concordo. Hoje eu vou mostrar para vocês a casa Mangaba, que é uma casa toda feita com materiais naturais, se espelhou na Casa da Mel, que é a nossa casa, porém um outro projeto com adaptações mais amplo, maior, porém ele tem uma identidade muito única dele dentro dos móveis, dentro dos materiais escolhidos. Vamos com a gente para conhecer tudo sobre esse projeto que está maravilhoso. Primeiramente, pessoal, nós estamos trabalhando aqui com 2 telhados. Um telhado é esse telhado mais baixo da varanda. Por que ele é baixo? Para proteger melhor da chuva e ter uma relação mais confortável, né? Porque como a varanda é um ambiente aberto, acaba pegando muito sol e chuva, né? Então o telhado baixo ele vai te ajudar nisso. Já o telhado da casa em si, ele é só um único plano que vai cobrir toda a parte interna da casa, né? E eles vão se juntar e se dialogar, assim. Esse aqui vem por dentro do outro, faz esse L, né? Que mescla as 2 coberturas juntas. Esse telhado foi pensado com uma inclinação um pouco maior, justamente para ter mais amplitude no pé direito e entrar aquela iluminação superior que nós amamos nos nossos projetos. Então essa diferença de telhados vai proporcionar a entrada de luz por dentro de toda a sala, através da parte superior. Temos o espaço dos quartos mais baixo, com o pé direito mais baixo, de 2,60. Já a sala passou de 3 metros, o pé direito está 13,40, por aí. Então é um espaço muito amplo. Vamos entrando aqui para ver. Aqui é a entrada principal da casa. Nós temos essa parte da varanda, que é uma parte mais ampla, mais retangular, com acesso tanto para o quarto, para esse quarto ter uma visualização mais ampla, né? Como para a sala, né? E a sala aqui se abre todo por essa restante da varanda, que temos essa parte em deck de madeira, porque nós fizemos em deck aqui porque a topografia já era um pouco mais baixo aqui. Aqui, como era muito próximo do chão, nós optamos por fazer de piso igual ao restante da casa, né? Que no caso foi optado por porcelanato. Entrando aqui dentro, temos aqui essa diferenciação dos telhados, né? E essas esquadrias de alumínio que vão compondo todo esse ambiente de estar. Então, sentado aqui no sofá, tem vista a 360 graus. Não foi uma sala feita para TV, porque quem vem aqui não quer ficar na TV, na sala, ao meu ver. Então ela foi pensada justamente para poder curtir tanto as conversas, como as trocas e essa relação entre as pessoas, né? Então o que está bem evidenciado aqui nesse projeto. Reparem o pé direito dessa casa, né? É um espaço muito amplo, de fato. Nós temos aqui 13,40, toda essa iluminação superior que está uma delícia e gera uma sensação de muita amplitude, de fato. Essas portas aqui todas têm telinha, nós podemos estar fechando tudo isso e deixando o ar circular, mas proteção dos animais, né? Apesar de que eu não acho que tem muito bicho aqui, mas depende da época do ano, pode ser mais incomodativo, até porque nós estamos aqui no meio da Chapada dos Veadeiros, no interior. Sabe como é que é, né? Então, por isso que os clientes também optaram por essas esquadrias de maior qualidade, que são da linha Supreme de alumínio, né? Além disso, nós temos ali os trilhos com nível inferior ao deck, né? Ou seja, toda a água vai poder circular. Quando for tirar a água da casa, de fato, ela vai ter uma circulação, não vai ficar empoçada ali nesses trilhos. Como vários outros nossos projetos aqui na Chapada, nós optamos por estrutura de madeira. Então, nós temos esses pilares que estão sustentando a casa e essas vigas fazem o papel de estruturação mais inferior para contraventar a estrutura, também para apoiar a esquadria. E lá em cima nós temos uma faixa de forro que ela vai fazer o acabamento sobre o outro telhado que nós temos ali da varanda. Então, esse forro aqui, ele serve para vedar isso e para ter uma altura maior, para justamente poder embutir toda essa parte de telhado, porque senão ficaria aparecendo aqui. Para as janelas ficarem um pouquinho acima do telhado, proporcionando poder ter um roof adequado e um espaço ali. Então ali o cliente optou por vidros fixos. Seria interessante poder abrir? Seria. Mas o cliente, nesse caso, optou por deixar vidro fixo mesmo, que é mais prático para o cotidiano dele. Essa obra não foi uma obra que eu gerenciei. Nós fizemos o projeto, né? Auxiliamos em todo o processo
de obra, porém nós não fizemos toda a adequação, todo o acompanhamento mais presencial e realmente vindo aqui todos os dias. Tem coisas que fizeram aqui que eu não concordo 100%, mas no geral eu tô super de acordo com o resultado, eu acho que o resultado ficou maravilhoso, os profissionais foram muito bons e conseguiram obter um resultado muito bacana, mesmo tendo só assessoramento online, né? Então, muitas vezes o cliente me ligava. Teve coisas que ele deveria ter ligado, mas não ligou. Mas muitas vezes me ligava. Eu vim aqui umas vezes durante o processo, mas foram em torno de 4, 5 vezes. Eu não consegui acompanhar todas as decisões. Mas assim, eu tô impressionado com o resultado, vindo aqui com ela toda pronta. Fazia tempo que eu não vinha. O resultado ficou esplêndido, tá maravilhoso. Quando começamos a construir essa casa, era época de chuva. E chovia quase todos os dias, o que realmente atrapalhava muito na execução de uma obra, né? Pelo fato dos clientes terem optado por fazer de madeira, nós conseguimos subir toda a estrutura antes de botar as paredes. Assim como quando eu executei minha casa, eu fiz da mesma forma. Eles colocaram todo o telhado, cerca de um mês ali, levaram para isso, e após isso a obra ficou liberada para todos os outros funcionários poderem trabalhar nisso. A estrutura toda foi feita em angelim vermelho. Nosso amigo carpinteiro Gil Gelain, que fez todo esse processo com bastante cuidado, escolheu as melhores peças, ele trabalhou ali para realmente fazer um resultado final esplêndido e eu tô de acordo. O cara é bom mesmo, mandou ver. Toda a estrutura ela é feita coplanar, assim como outros projetos que nós fizemos, tudo no mesmo nível, justamente para evitar ter diferenças entre os cabos e as vigas e assim ter menos acabamento e menos consumo de madeira. Aqui nós temos apoios para as telhas em torno de 1 metro, 1,20 m. Nessa sala nós estamos trabalhando com uma modulação de 3,25 m, então é um pouco maior, mais amplo. Ainda é um ambiente pequeno, até porque a casa aqui nós temos 76 metros quadrados de casa. Tá muito bacana, assim, eu acho que tem um espaço bem confortável, a circulação tá bem tranquila. Temos aqui uma cozinha mega espaçosa, a mesa de jantar para até 6 pessoas caberia tranquilamente. E toda essa circulação, né, que amplia muito o espaço, então o uso desses vidros amplia muito o espaço. Mas vamos para um tópico bem comentado, que é o custo. Quanto custa uma casa assim? Essa casa aqui, ela foi feita por etapas, então o cliente contratou equipes para etapas diferentes. O carpinteiro para fazer a madeira, o pedreiro para fazer toda a parte de alvenaria, fundação, inclusive revestimentos, foi o mesmo pedreiro. E ele contratou também um eletricista à parte e todos os outros serviços demais que precisava, e foi contratando à parte. Não pegou uma empreita global, assim, com um profissional, ele foi fazendo por etapas. Eu acho que até foi uma coisa que fez ele economizar um pouco. E assim, no geral, foi uma obra que custou 320 mil reais. Nós estamos falando aqui de 110 metros quadrados, então temos 76 metros quadrados de área interna, mais 34 de varanda, total 110 metros. Fazendo essa divisão, nós estamos trabalhando com um custo por metro quadrado de cerca de R$ 2.900 a R$ 3.000, que eu acho particularmente um valor muito bom para uma casa nesse padrão. Falando de materiais de muito boa qualidade, esquadrias de alumínio, bancadas top. Inclusive, nesse valor está incluso até umas plantas que eles plantaram aqui no jardim para realmente fazer uma vedação. Nós estamos falando de um cube atual aqui em 2026 de R$ 2.800 o metro quadrado, então nós chegamos muito próximo desse valor do cube de uma construção de médio padrão, com uma qualidade realmente que eu fiquei impressionado. E não é uma casa qualquer, é uma casa que realmente tem uma estética muito elegante. Ela foi inspirada sim na Casa da Mel, pelo fato dela ter ficado com os mesmos materiais, inclusive foram várias pessoas da mesma equipe que trabalharam nessa obra daqui, como Casa da Mel. Então tem muitas semelhanças, mas é porque nós estamos falando de uma região que é essa região aqui. Esse projeto, como eu falei, é um projeto pronto, né? É um projeto que nós já tinha sido feito para outro ambiente, outro lugar, inclusive era com materiais diferentes, e aí nós adaptamos pelas necessidades desses clientes e pela intenção deles fazer algo mais semelhante realmente com a Casa da Mel, porque eles realmente gostaram muito. Nós temos ele à disposição para quem quiser, não é uma coisa que nós vendemos muito, mas mais para clientes e normalmente sempre adaptando para o local, né? Como nós estamos falando de uma área ampla, muito grande, onde nós temos uma terra, sabe, 4 ou mais hectares aqui, nós conseguimos girar a casa para colocar na melhor insolação possível. Aqui nós temos o norte para lá, então toda essa varanda aqui, como nós estamos na Chapada, é um lugar quente, ela vai proteger a insolação norte. Os quartos ficaram mais voltados para o
sul e para o leste, ou seja, eles estão protegidos a maior parte do sol. O quarto principal ficou virado para o leste, então ele vai pegar bem essa iluminação leste do sol da manhã. Já o outro quarto secundário, que nós estamos trabalhando com uma casa com 2 quartos, ficou voltado para o sul, então ele não vai ter muita insolação, vai ser um ambiente bem agradável para os clientes. A cozinha aqui já vai pegar um pouco mais de sol oeste, porém os clientes amaram essa relação da casa com a vista, né? Então ter colocado a cozinha aqui proporcionou uma amplitude muito grande no visual, que lá é realmente a vista mais interessante. Então quem está lavando a louça vai ter uma vista esplêndida. Nós estamos falando basicamente de uma casa que tem 2 quartos, né? Um quarto normal, que fica nesse lado aqui, com banheiro social. Aqui nós temos o quarto aqui com uma janela de madeira, com veneziana, e é uma janela baixa, então nós podemos sentar aqui, que é uma coisa que eu uso muito nos meus projetos, né? Se o cliente quiser fechar, ele tem essa possibilidade de vedar e não ter a claridade. Foi uma coisa que valeu muito a pena, acho, pro projeto. E é isso, um quarto bem simples, paredes de adobe, materiais naturais. Aqui o cliente pintou com tinta branca, o que ficou bem interessante também, dá uma diferenciada. Outra parede com a tinta natural do adobe. Essa aqui é uma tinta já normal, tinta mesmo. Aqui nós temos um banheiro que também foi muito bem feito, né? Com esses azulejos aqui, essas pastilhas na vertical, já com o mármore aqui, que de vez nós fazer um nicho, como nós não queríamos quebrar, deixou para o final, eu sugeri eles fazer uma prateleira das mesmas pedras utilizadas nos outros acabamentos. Isso aqui é um quartzo branco. E aqui nós temos uma bancada de pia, opção de iluminação indireta para ficar próximo do espelho, como opção de iluminação geral, que vai iluminar todo o ambiente. Se o cliente quiser uma coisa mais vibe, ele faz essa iluminaçãozinha. Se o cliente quiser total iluminação, ele liga tudo. O projeto tem que proporcionar esses diferentes visuais de iluminação. Isso eu acho bem interessante, um ponto a ser tratado. Vamos com a gente que aqui tem a suíte. Nessa suíte nós temos um banheiro idêntico ao outro, mas muda os materiais porque aqui eu tenho optado por colocar uma pastilha com um tom azul. E eu acho que as paredes também ficaram brancas, a outra tem um tomzinho azulzinho assim. E aqui o resto é tudo igual, né? Todos os materiais de qualidade. Aqui nós estamos falando de bancadas de quartzo, armários de MDF, tudo no jeito perfeito. Tudo isso está dentro dos R$3.000 o metro, ou R$2.900. Todos esses materiais aqui estão embutidos nesse custo que nós tínhamos comentado. Ou seja, está em conta. Aqui nós estamos trabalhando com esse quarto maravilhoso, com essas aberturas gigantescas. Eu não tinha botado isso no projeto, mas o cliente fez questão de colocar essa porta aqui. Eu acho que faz bastante sentido. Tu tá deitado aqui, tu tem um visual muito elegante, né? Realmente te amplia a tua visão. Tu não tá só num quarto, tu tá numa paisagem viva. Que é a mesma função, a mesma janela. Nós temos um outro com veneziano. Essa porta aqui de vidro tem a possibilidade também de baixar esse blackout, cortar toda a luminosidade. Uma das partes que eu mais gosto dessa casa é esse corredorzinho, porque ele de fato tem a vista mais interessante da casa. Voltando para a sala, um espaço de cerca de 9,5 por 13,25. Já os quartos, nós estamos trabalhando em quartos de 13,5 por 3,25 e o outro um pouco maior, é com 14 metros quadrados, ele tem quase 4 por 13,25. Cozinha em U, solução muito legal porque tem toda uma bancada de trabalho. Também pode sentar aqui e tomar uma cerveja enquanto o outro está cozinhando. Um pode estar cozinhando e o outro está lavando a louça, sem infortunar um a vida do outro, né? Que é aquela briga de cozinha pequena, um vai se batendo e tal. Aqui nós temos espaços para 3 pessoas trabalhar simultaneamente. A geladeira ficou nessa posição justamente para poder ter um acesso mais direto no corredor, então fica mais acessível. Fora que tem uma continuidade com essa parede. E aqui seguimos para a área de serviço, que eu nem vou mostrar porque estava um pouquinho bagunçado. Aqui a área de serviço com acesso externo, o cliente decidiu fazer toda fechada. O acesso externo, né, para continuidade da casa. Depois, claro, vai ter paisagismo, vai ter alguma coisa aqui também. Se ele quiser fazer uma varanda aqui, tem essa possibilidade futura, né? Essa bancada aqui tem várias sacadas, né? Uma delas é esse fogão, que ele já vem com as duas coisas juntos, que é bem interessante para quem quer economizar. É só um móvel, é só uma coisa para comprar, é só uma coisa para instalar. Fica legal também. Ele também é a gás, porque aqui os clientes têm um problema de energia, eles optaram por botar tudo a gás. Aqui a cozinha, ela foi feita nesse quartzo branco, que é um material que eu particularmente não gosto muito, eu não concordo com essa decisão, que ele mancha muito fácil, então tem que tomar bastante cuidado.
Mesmo aqui, que recém foi inaugurado, tem várias manchinhas de uso da própria obra. Tu vê que quando alguém bota uma mão suja, já fica manchado e fica bem ruim de tirar a mancha. Tipo, tem várias manchinhas pequenas, que eu não sei exatamente quando ocorreu. Outra observação que eu também não gostei muito dessa bancada, eu tô sendo sincero com vocês, que eu não fiz o projeto específico da bancada, dos móveis, nós fizemos o projeto da casa, fiz os projetos interiores, eu só dei um apoio, auxílio na escolha dos tons, que eles decidiram por optar por um tom desse verdinho e ali fora um tom amadeirado, que eu achei legal. Porém, eu acho que essa altura aqui, além de ser muito alta, pelo fato que faz perder material, mas isso aqui foi feito com o mesmo material da bancada. Porém, isso aqui deveria ter sido feito com o mesmo material do piso. Além de ser mais econômico para o cliente, porque o piso é muito mais barato comprar um porcelanato desse, 1 metro quadrado, do que esse quartzo aqui, que chega a ser R$1.500 a R$2.000 um metro quadrado. Então é um valor bem caro, né, comparado com outras bancadas, outros materiais. Além de gastar com isso, fica mais feio, porque chama atenção, porque se fosse no mesmo tom do piso, seria muito mais interessante. Fora o fato que aqui é justo o lugar que suja mais, você bate com os pés, então toda batidinha com o pé vai ficar marcado pro resto da história dessa bancada. Ou seja, não vou falar só do que deu certo, vamos falar do que deu errado também nesse vídeo e do que eu não concordo. Então são coisas que, claro, um projeto ali, uma bancada dessa passa de R$20.000 o valor, saiu 22 a 24 mil. É um valor bem caro e valeria a pena investir ali R$1.000 num projeto que faria tanto economizar em material da bancada, como ter soluções mais eficientes, mais elegantes. Poderia ter feito um outro puxador mais elegante, um entalhe, como eu mostrei no outro projeto, por aí vai. Então tem coisas que realmente não mudaria tanto o valor da bancada, mas deixaria mais elegante. Coisas que talvez não concorde tanto, a posição da pia, mas por aí vai, né? Cara, no geral, assim, tá linda, não dá pra falar que não tá lindo. Claro que daria pra melhorar, daria, mas eu, como sou muito crítico, eu sempre vejo os erros. Mas no geral, assim, tá maravilhosa. Eu sonharia em ter uma bancada dessa na minha casa, né? Com esse visual ainda, podendo abrir essa janela, ventilar, circular o ar por aqui, tá fazendo uma fritura, o ar circula, sabe? Não é como se estivesse enfurnado dentro de uma cozinha, tu não se sente enfurnado, tu se sente integrado realmente com todo esse espaço, tomando uma cervejinha aqui com o teu parceiro que vai estar do lado, parceira. As luminárias foram escolhidas para os clientes, os móveis foram escolhidos para os clientes. Eu dei até uma ajuda na escolha de alguns, mas eles tiveram muito bom gosto nas escolhas. Todos eles estão maravilhosos. Essa mesa de centro, gente, eu quero comprar uma para mim. Essa cadeira, esse sofá aqui, ele não é tão confortável, mas é muito elegante. Demais. As cadeiras de palhinha, eu tô apaixonado por esses móveis que foram escolhidos por eles. Realmente, eles são de parabéns. Muitas escolhas muito boas. Muito bom gosto. As luminárias aqui de palha, uma delícia de belezura. E essas aqui também. Galera, um detalhe sobre a telha sanduíche. Tem muita gente que fala, não tem como cobrir as laterais, fica parecendo isopor. Já ouvi isso. Mas, gente, não fica, cara. Fica 100% vedado. Claro que aqui tá um pouco sujo, porque passa bastante carro aqui na frente. E estamos na época de seca, é muita poeira. Mas veda 100%, inclusive na parte superior ali, tem um acabamento próprio para isso. Eu particularmente gosto de usar o acabamento lateral tanto na parte superior como na parte lateral, porque fica mais legal pelo fato de tu não ver as ondulações trapezoidais do telhado. E aqui nessa parte da calha, nós optamos por colocar a calha para não ficar respingando muita água, que acaba incomodando, né? E também prejudicando a construção. Então foi colocada essa calha aqui, foi pintado com um tom cinza, meio bege, e ele vai dar o acabamento para não ficar aparente a telha sanduíche, porque tem o isopor ou tem o pier, não é muito elegante. Então a calha é uma ótima solução para acabamento. Então nesse trecho não é necessário e até é recomendado não colocar o acabamento, porque o acabamento da telha vai reter a água e não vai deixar fluir tanto. O legal é tampar simplesmente com o material da calha. A própria calha vai fazer o papel do acabamento desse telhado. Essa varanda aqui tem um pé direito bem mais baixo e tem algumas outras particularidades que nós fizemos para obter uma certa economia. Então nós estamos falando de apoios vigas assim que estão apoiando os caibros, né? Então o mínimo de vigas, eu botei viga aqui para facilitar na execução, não precisar ter uma viga aqui e outra no canto, porque já que aqui é uma varanda. Fora isso, nós optamos por usar pilares de eucalipto e aqui optamos por usar pilares quadrados, porque o eucalipto ele nunca é reto. Mas para varanda, como não vai ter nenhuma esquadria, ele funciona muito bem e fica bem legal. Já se eu usasse no restante da casa, ia dificultar muito na execução, tanto da
as esquadrias, porque eu precisaria planar todas as laterais. Então, por exemplo, esse pilar que tem um calombo aqui, eu deveria planar ele para conseguir instalar uma esquadria. Então, todos esses trabalhos que vai gerando a mais, às vezes o cliente tem que botar um marco também a mais, tudo isso são custos que vão somando para dentro da obra. Então, às vezes compensa mais pegar um pilarzinho quadradinho, bonitinho, já tá retinho, ok, e simplesmente não ter nenhum outro acabamento a mais. Então tu consegue já resolver com um elemento só. E aqui, como realmente ia gerar uma economia em cada pilar ali de uns R$ 1.000 por aí, provavelmente, talvez um pouco menos, mas ia gerar uma economia, então nós optamos por colocar o eucalipto. Porém, eucalipto nem sempre são rosas, né? Aqui nós estamos falando de um clima muito quente. Ocorreu que um pilar rachou fora a fora aqui, isso é um problema relativamente grande, então deveria ter sido colocado cintas aqui para evitar essas rachaduras. Então agora que rachou tem que esperar para depois poder preencher isso. Um eucalipto pode sim rachar, tem que ter um cuidado, né? Rachaduras assim são normais, são bem comuns de acontecer, são menores. Esses encaixes que nós fizemos com madeira também foram muito bem executados pelo nosso carpinteiro, Gil. Aqui nós temos essa cruzeta, né, onde vai passar as duas vigas. Ali nos outros pilares nós temos a mesma situação acontecendo, só que eles são quadrados, né? O redondo é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas ali também os pilares eles vão se juntar e esses encaixes vão gerar uma estrutura mais robusta e contra ventamento para dentro da casa. Além disso, nós temos o uso de materiais locais, que é o caso do tijolo de adobe. Esse tijolo de adobe é uma coisa bem tradicional aqui da nossa região. Tem muita casa na nossa cidade que é com esse material. Ele é pintado com tinta de terra, com a própria terra do adobe ele foi feito a pintura, né? Então ele fica esse tom, é porque foi pintado para regularizar ele, tanto para tapar os buracos, alguma coisa, assim como para dar o acabamento, e ele foi usado em apenas algumas paredes. No caso, nós usamos nos quartos, aqui quarto, ali quarto, então todo o quarto ele é revestido com esse material. Nas partes das cozinhas, banheiro, tudo mais, nós fizemos de alvenaria convencional, de tijolo maciço normal, foi rebocado pela parte exterior, e aqui dentro nós fizemos um reboco, uma massa acrílica, que foi a mesma que usamos na minha casa, o cliente gostou também, trazer esse mesmo tom desse material, claro e imperfeito, né? A beleza do imperfeito trazendo ali para dentro da casa. Banheiro diferente do resto da casa, foi uma parte que nós fizemos toda em estrutura de alvenaria e concreto comum mesmo, e daí os pilares foram só para as partes, exceto os banheiros, porque eu não queria botar um pilar na esquina de um banheiro. Inclusive nesse projeto, como eu tenho esse corredor aqui na lateral, os banheiros saem para fora para poder ter um ambiente mais amplo, sem necessidade de deixar os quartos tão grandes, sim economizando área. Como aqui o banheiro não tem problema de ser um espaço com um beiral menor pelo fato de ser alvenaria, ele sai para fora. Só nesse trecho nós economizamos quase 6 metros de casa, né? Porque os espaços são pensados para serem o essencial necessário. Então não vale a pena eu ter um quarto muito maior se eu não vou fazer um uso dele. Nesse caso é uma casa de campo, vai ser usado de vez em quando. Foi uma estratégia que nós colocamos, assim, economizando também em telha, economizando em tudo, reduz um pouco a área e o banheiro fica um espaço bem confortável, né? Trago uma polêmica de algo que foi feito nessa nossa obra sem nosso consenso. Aliás, eu nem sabia. Tinha uma solução muito mais simples para resolver esse problema, mas o cliente, como ele não entrou em contato, ele fez do jeito que ele achou que seria o mais adequado de acordo com o vendedor. E é aquecimento solar. Bom, primeiro ponto, aquecimento solar é uma coisa polêmica. Claro, é muito ecológico, realmente você nunca vai pagar água quente. Porém, é uma coisa que costuma dar problema, também é muito caro. Saiba que se você botar um aquecimento solar, você vai gastar mais de 10 mil, porque o material é caro, 5 mil de material, mas ninguém faz uma mão de obra barata para instalar um trem desse. Saiba que realmente vai ser um pouco mais caro. E nesse caso, todo o processo de acompanhamento não foi dos melhores. Eu também não estava envolvido nas decisões, quando eu cheguei já estava ali. E olha o que tem nessa casa. O cliente fez esse trambolho aqui, que é o boiler, tá em cima da casa. O problema não é o boiler é normal. Se fosse só o boiler, ninguém viria. Ali temos o boiler e uma caixa d'água em cima. Como aqui tem uma outra caixa d'água no terreno e ela é um nível mais alto, chegava com muita pressão. Então precisava de uma quebra de pressão para chegar ao boiler, porque no boiler nós temos que ter um suspiro. Então para esse suspiro não ser gigantesco, tem que fazer isso aí. É normal. Só que eles fizeram com uma caixa d'água gigante de 500 litros. Fizeram toda uma estrutura metálica na parte superior para suportar essa caixa d'água em um local que nem deveria ter nada de estrutura. Mas a verdade é que tem umas adaptações para boiler, que é uma caixinha pequenininha de 20 litros. É só para fazer a quebra de pressão, para eu poder ter uma boia e fazer a quebra de pressão. Nesse caso, o cliente botou
da maneira mais cara e mais feia. Quem vem de longe vai ver esse trem em cima, essa caixa d'água em cima. Claro que estando na casa você nunca vai ver isso, mas tá com isso. O certo seria que o boiler tivesse próximo do banheiro, em cima do banheiro, exatamente em cima, e as placas solares estivessem viradas para aquela direção. Ou seja, aqui ficou o contrário, ficou as placas solares virado para o lado sul da casa, então a insolação é pior. E mesmo assim teve alguns outros problemas de pressão, porque não foi pensado em ter um pressurizador, porque não tinha altura. Basicamente foi tentado fazer uma adaptação, uma coisa mais simples com um profissional que não orientou bem e realmente acabou, além de ficando algo feio, ficou algo custoso e que não está funcionando muito bem. Vai ter que ter outras adaptações e vai gerar mais custo. Então vale a pena pesquisar bem antes de fazer essas coisas e ter algumas referências, ter alguns profissionais realmente que saibam o que está fazendo exatamente para não ter esse tipo de problema. Assim, eu não recomendo para quem quer muito economizar, fazer uma coisa simples, porque de fato ele é um investimento muito alto. Claro que depois você nunca mais vai pagar energia. Nesse caso, como uma casa de campo, eles não vão usar muito, já não valeria tanto a pena. Seria mais simples, bem mais simples ser colocado no aquecimento a gás, por exemplo. Eles botaram porque eles tinham um problema de energia. Eu acho que seria mais simples. Porém, tem toda essa pegada ecológica e realmente você não vai gastar nunca com gás, com energia, né, do chuveiro. Tem uma coisa que nos fez economizar muito nessa casa, que é a casa ser no chão. Tá no mesmo nível do terreno, tem uns 15 centímetros de altura, aqui nós colocamos a grama e aumentou o nível, mas ela é basicamente no chão, né, não é uma casa elevada do solo, e o chão, ele não era plano. Então nós tivemos que fazer toda uma adequação aqui no terreno e tirar cerca de 70 centímetros de terra nessa parte aqui. Nós fizemos um mini talude, depois os clientes vão preencher com paisagismo, dar um acabamento. Como tinha a possibilidade, era muito mais econômico fazer esse talude, nivelar esse terreno e construir a casa no chão. Fora que tempo de obra também reduz muito, o custo de obra reduz muito, porque é direto no chão. Essa possibilidade nós podemos deixar o piso para o final da obra, também o contrapiso, ou seja, facilita na passagem de tubulação, de instalação elétrica. Tem várias vantagens desse tipo de estrutura, apesar do que a casa está em contato direto com o chão, ou seja, não é tão interessante, né? Conta de problemas de umidade, né? Mas é uma coisa bem econômica. Fazendo a impermeabilização da viga de baldrame, não costuma ter grandes problemas. Claro que nesse caso foi cuidado bastante para fazer uma boa de uma impermeabilização, para assim evitar qualquer tipo de problema que poderia estar ocorrendo. Isso da terraplanagem é muito interessante para quando tu tem uma área muito grande, né? Quase todos os terrenos têm que ter uma intervenção básica no terreno, mas quando tem uma área grande, livre, é muito mais interessante você deixar plano do que fazer a casa elevada. Claro que se você quiser as vantagens de ter uma casa elevada, aí compensa pelas vantagens, mas saiba que você vai estar investindo um pouco mais para ter isso. Essa aqui é a Casa Mangaba. Ela foi feita a partir de um projeto que nós já tínhamos, que se chamava Casa Caxi, adaptado para a realidade do cliente, para a realidade do local, né? Não recomendo todos fazer, mas em terrenos amplos existe essa opção, que reduz os custos de projeto. Nós adoramos fazer projetos autorais específicos. Esse projeto é uma releitura de outros projetos. Teve um resultado muito bom, uma solução muito legal que nós desenvolvemos. Um resultado muito bacana, eu estou muito satisfeito com o resultado. Eu acho que essa casa tem tudo a ver, de fato, com o contexto que ela está inserido, com os materiais que ela tem. Ela é uma casa que dialoga com o local. Tem elementos interessantes também, muito questões sustentáveis como biodigestor, aquecimento de água, materiais naturais, uso de madeira, telha sanduíche. É uma casa que tem muito conforto térmico, ela está bem protegida do sol, da insolação. Ela é um ambiente muito agradável lá dentro. Inclusive eu tô querendo vir aqui para fugir desse calorão. Vamos junto, cameraman. Tem coisas que não ficaram tão bons, outras coisas que ficaram perfeitas, mas a intenção é que o resultado realmente ficou maravilhoso. E é uma casa assim muito boa de se viver, né? Uma casa tu tá aqui, tu tá respirando ar puro mesmo, cara. Tu tá vivenciando o local, a vista, e algo fenomenal. Acho que algo que realmente muda o teu dia a dia de estar em um lugar como esse. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço. Sigam nós aqui. Quem quiser fazer projeto, estamos com uma agenda aberta para projetos autorais, como até alguns projetos prontos também, se for o caso. É isso. O nosso papel é poder te auxiliar, fazer todo o desenvolvimento, toda a ideia do que você busca, né? O nosso trabalho realmente é desenhar o seu sonho de acordo com o seu local, de acordo com as especificidades, né, da sua região. Então nós vamos realmente estar tentando fazer o projeto mais eficiente que você precisa, tanto em relação ao seu dia a dia,
como em relação na obra e nos custos disso, mas sem abrir mão da estética, que nós estamos falando uma casa muito linda e ainda não tão cara. Não vou falar que é barato, porque não é. Eu sei que não é, mas é uma casa que um custo-benefício maravilhoso. Eu acho que colocando assim no papel, realmente tá esplêndido. Valeu, pessoal. Um abraço.